Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha poder estar aqui com vocês mais uma vez, a fim de transmitirmos conhecimento da Palavra de Deus por intermédio da Escola Bíblica Dominical, esse veículo gratuito que permite que possamos aqui, enquanto emissores, vocês enquanto receptores, participar do processo de ensino-aprendizagem por intermédio da Palavra de Deus. Eu não sei se você já aproveitou a oportunidade para se inscrever no canal, se não, perceba que aqui abaixo há um link inscrever-se. Clique, se inscreva, compartilhe essa página, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, registre o seu comentário e vamos juntos aprender lições preciosas inseridas na nossa EBD. Eu quero destacar que nós temos estudado no primeiro trimestre de 2023, pelas lentes do pastor Elinaldo Renovato, sobre a ideia do avivamento. E nós atingimos hoje a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Quero destacar também, para você que talvez esteja aqui pela primeira vez, que nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero aqui, em seu nome, deixar registrados os cumprimentos a todos vocês que comumente acompanham esta programação. Pois bem, nós temos na lição então mencionada algumas leituras iniciais como o texto áureo, sabido por todos. Nesta ocasião, Atos capítulo 7, versículos 55 e 56 é o texto base. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. A verdade prática, por sua vez, afirma: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica que norteia essa apresentação está no livro histórico de Atos, capítulo 6, versículos 8 a 10, e posteriormente capítulo 7, versículos 54 ao 60. Para introduzir e apresentar o testemunho de Estevão, assunto primeiro da aula de hoje, eu convido o caro amigo, pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estarmos aqui na presença de Deus, na sua companhia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pastor Diego. Que Deus abençoe a nossa aula. Vamos lá, o primeiro tópico, o testemunho de Estevão. Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos. No capítulo 6, versículo 3 a 5, está lá o texto: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens de boa reputação, de boa conduta, exemplares. Mas, além da sabedoria que eles deveriam ter, a recomendação foi que eles sejam cheios do Espírito Santo. Estevão foi escolhido porque a reputação é o conceito sobre uma pessoa, se ela é uma pessoa boa, se ela tem um bom nome, como que a sociedade compreende, vê, observa essa pessoa. Mas as características de Estevão e que faz testemunhar deste diácono exemplar é que Estevão era um homem cheio de fé. Estevão fazia prodígios, fazia grandes sinais entre o povo. Era uma pessoa dedicada, era uma pessoa comprometida com a obra e com o reino de Deus. E é fato, todo aquele que se destaca em alguma situação, ele será observado. E pode nascer a partir daí uma inveja, pode nascer aí uma oposição. Essa reputação, essa conduta ilibada de Estevão provoca oposição, provoca inveja. Versículo 9, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos,
e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e eles disputavam com Estevão. Veja, assim, da mesma forma que Estevão tinha esse desejo ardente pela comunhão com o Espírito Santo. Tinha esse compromisso consigo mesmo e com Deus, de ser cheio de fé, de poder do Espírito e de agradar a Deus em tudo. Então, o cristão, ele caminha sempre por essa linha. Mas, William, é complicado entender que quanto maior dedicação, maior cobrança, maior problema. Sim, é que está lá no Evangelho. Jesus disse isso, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados, amplamente felizes, serão muito felizes aqueles que, quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, quando rejeitarem o nosso nome, o vosso nome, como rejeitarem o nosso nome como mal por causa do Filho do Homem, alegrai-vos, folgai-vos nesse dia, exultai. Jesus diz, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Ocorre que essa oposição que Estevão enfrenta é uma oposição com um grau de covardia muito grande. Está aí na lição uma covarde oposição. Esses inimigos da igreja, eles usam de meios escusos, suspeitos, clandestinos, ilícitos, imorais, antiéticos, desonestos, malignos. Num debate com Estevão, eles usaram o suborno para tentar aliciar os homens ímpios. E aí, está lá no versículo 10 a 11, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha a artimanha, olha a astúcia, olha o plano para tentar impor, para tentar plantar em Estevão algo que ele não havia feito. Eles também usaram de violência contra Estevão, excitaram o povo, os anciãos, os escribas, convenceram de que ele estava fazendo algo errado, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Mas aquele que tem compromisso com Deus, aquele que tem comunhão com Deus, também desfruta do cuidado do Senhor. E aí houve uma surpresa em relação a esses acusadores. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, a Bíblia diz no capítulo 23 do livro do Êxodo, que de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, acredite, mesmo em meio às provações e diante dos nossos acusadores, temos um Deus que, é bíblico isso, de palavras de falsidade te afastará. Creia nisso. Mas esses acusadores estavam enfurecidos. Essa fúria, depois de resumir com sabedoria a história de Israel, de sua apostasia, Estevão então mudou o foco do seu discurso. Estevão tinha muita coragem porque ele confrontava toda a dureza do coração dos líderes israelitas. E o que faz ele enfrentar tamanha dificuldade é porque ele denunciou as traições e também o homicídio contra Jesus. Ele prega, vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e ouvido, sempre resistia ao Espírito Santo. Isso causou indignação. Esses ímpios julgadores se enfureceram muito contra ele. Mas Estevão foi fiel à sua missão. Ele não titubeou, ele expôs com graça, com autoridade, o que o Espírito de Deus propunha ao seu coração. Então, nesse tópico, ele manteve firmes, ele manteve o seu testemunho, mesmo diante a fúria dos opositores. Então fica aí a dica, que Deus nos dê graça
e possamos servir a Ele sempre com esse compromisso também. Muito bem, queridos, estamos de volta agora para apresentar o tópico 2 da nossa abordagem. Lembrando que a personagem principal, mais destacável na lição de hoje, é Estevão, né? E eu acreditei que isso faz um certo sentido para ser inserido na lição de número 7, porque o capítulo 7, além do capítulo 6, também comenta algo sobre essa figura no livro de Atos. Nós temos a escolha dos 7 diáconos, né? Não querendo aqui destacar a numerologia, mas foi muito propícia a escolha dentro dessa grade curricular. A lição de número 7, dialogar a respeito do avivamento percebido na vida de Estevão. Bem, o tópico 2 tem um título provocativo, né? Não tanto para quem lê Bíblia Sagrada, está acostumado com devocionais, que visita, hora e outra, as páginas das Escrituras, mas para alguém que talvez não tenha tanto amparo assim, que faça uma visita esporádica e não tão rotineira, possivelmente pode se espantar um pouquinho com o adjetivo utilizado pelo pastor Elinaldo. O tema do tópico 2 é a preciosa morte de Estevão. Parece um tanto paradoxal entender morte como algo precioso, mas na realidade, a despeito de parecer paradoxal, isso é bíblico. A Bíblia entende a morte dos santos como algo extremamente precioso. Bem, nós temos alguns pontos a serem destacados aqui, a começar pelo primeiro deles, que é ser cheio do Espírito Santo. Olha só, o pastor Elinaldo, ele faz alguns recortes muito significativos a essa altura. O primeiro deles é entender que o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. A frase é muito significativa no verso de número 55. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Isto figura, manifesta de fato, indubitavelmente, que a figura de Estevão era um sujeito extremamente avivada. Agora percebam vocês que isto fica muito claro nos textos que nós mencionamos, a intimidade, o vínculo que Estevão dispunha para com o Espírito Santo, o fator destemido com o qual ele dispunha o reino de Deus, a visão que ele manifestava, a forma como ele exerceu o seu ministério, como ele entendeu o seu chamado, a sua vocação, tudo isso está muito claro nos textos. Como eu disse a vocês, você percebe que naquela altura a igreja avançava a tal ponto que os discípulos, os apóstolos, já não tinham mais o controle de todas as demandas que a igreja dispunha. A saber, no capítulo de número 6, nós percebemos que a questão da assistência social, por exemplo, estava agora precisando de certos ajustes, né? E por isso existe àquela altura a escolha de pelo menos 7 figuras cheias do Espírito Santo para que pudessem trabalhar no processo da diaconia, cuidando dessas pessoas, amparando os mais necessitados, exercendo em vias de fato o papel do cristianismo. Além de Nicanor, Timão, Prócoro, enfim, e outras figuras mais, estava entre eles a pessoa de Estevão. Aliás, se você ler o capítulo 6, você vai perceber que a Bíblia faz questão em inserir um destaque para Estevão, homem fiel e cheio do Espírito Santo. Essa era uma das características que esse sujeito dispunha. Agora, no item 2, você percebe que existe uma violência por parte dos acusadores. Na realidade, essa violência, ela acontece e ela se altera muito mais quando esse sujeito, essa figura importante no reino, esse sujeito que tiver impactos muito relevantes no cristianismo, a saber, Estevão, deflagra ter visto a glória de Deus e Jesus nos céus. Aquilo parece ser um impacto para a cúpula farisaica de então. Eles se unem e na unidade agora se levantam contra a figura de Estevão, levam-no para fora com violência, o tiram da cidade e o tornam como o primeiro mártir da igreja cristã. Você deve perceber, inclusive, que eles inserem as vestes de Estevão aos pés de Saulo, né? Paulo, como você conhece, que era então, àquela altura, um dos maiores perseguidores do cristianismo. Bem,
Com relação à violência dos acusadores, está muito claro, o texto não omite, não esconde, pelo contrário, o texto elucida de uma maneira muito impactante todo esse envolvimento, desde as testemunhas falsas, desde da forma maquiada com as quais aquela cúpula tentou desconstruir o ministério de Estevão por conta da sua pregação do Evangelho, enfim, tudo isso está muito claro nos textos. Mas o que nos deixa mais impactados quando lemos os itens 1 e 2 é percebermos que esse sujeito, a despeito de estar à beira da morte, ele consegue vislumbrar estes sinais tão valiosos. Ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ter uma percepção de Cristo, como se o seu espírito estivesse sendo recebido, algo que ele inclusive insere no item 3. Não só insere, mas tem a graça muito parecida com a de Cristo de liberar perdão por aqueles que o perseguiam. Se você ler os versículos 59 e 60, você vai perceber que antes dele perceber que o seu espírito está sendo recebido pelo Senhor, ele pede para que Deus não impute sobre aqueles sujeitos os seus pecados, as suas ações. Ora, a atitude de Estevão, ela está muito parecida com a atitude de Cristo. Se você ler, ou reler, ou relembrar, ou rememorar o que Cristo fez, você vai se deparar com fatos extremamente impactantes. Jesus estava na cruz e, não obstante estar na cruz, depois de perceber todas as ações que contra ele foram levantadas, muito embora ele soubesse dessas ações, ele olha para aquelas ações, olha para aqueles homens, olha para o Pai e diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A atitude de Estevão está muito parelha, guardadas as devidas proporções. Nós estamos falando de alguém onipotente e outro impotente por conta da sua falibilidade, mas Estevão de fato foi um imitador de Cristo, porque mesmo no momento mais agrúrio de sua vida, ele conseguiu liberar perdão. A atitude de Estevão me faz lembrar de personagens históricos ao longo da história, né? Eu estou aqui em mãos com um dos livros mais impactantes que li, acredito que se você já leu, possivelmente vai concordar, que é o título Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Essa é uma edição nova, né, que eu recebi de presente há pouco tempo, mas esse livro é muito antigo e traz aqui personagens fantásticos, pelo menos 20 homens que incendiaram o mundo em suas épocas. Eu não vou destacar todos eles, até porque isso demandaria um certo tempo e eu também reconheço a minha limitação. Mas eu quero destacar a figura de Jerônimo de Savonarola, um precursor da Reforma, século XV, homem que na Itália tiveram uma grande influência, que foi impactante, inclusive para influenciar as propostas de Martinho Lutero, que seria então o grande precursor da Reforma. Anos antes nós temos essa percepção na figura desse sujeito e ele, no final do século XV, é queimado em praça pública, mas não entrega a sua fé, não nega o seu chamado, o seu ministério, mas deixa muito claro a vocação pela qual foi chamado pelo Senhor. A despeito dessa figura, muitas outras estão relatadas aqui, cada uma com seus depoimentos. Uma outra, que nesse exemplar não está mencionada, mas pode ser destacada, é a figura de John Huss, que vivera em torno de um século antes de Martinho Lutero se manifestar. E esse sujeito, no momento da sua morte, depois de internalizar os ideais, os princípios de John Wycliffe, ele consegue expor, quando está morrendo também em praça pública, sendo queimado, assado, ele deixa uma das mensagens mais impactantes. Hoje vocês assam um ganso, mas possivelmente daqui 100 anos nascerá um cisne, do qual vocês não conseguirão eliminar. Possivelmente aquela profecia ecoou e se manifestou na figura de Lutero, que foi um grande desbravador, que lá no dia 31 de outubro de 1517 afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg e a partir dali iniciou-se o processo da reforma protestante. Seja John Huss, seja Jerônimo, seja o próprio Estevão, ou seja muitos outros mártires ao longo da nossa trajetória, como aqueles do Coliseu e muitos outros ao longo dos séculos, sejamos nós impactados por estes testemunhos e não neguemos a nossa fé, mas preguemos a palavra a tempo e a fora de tempo, porque breve Jesus vem.
Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, agora o nosso terceiro tópico, o avivamento no sofrimento. O sofrimento e morte dos apóstolos. Bom, historicamente, diz que com exceção de João, o evangelista, exatamente todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Eles foram fiéis até a morte, eles serviram a Deus com qualidade, mas eles tiveram um compromisso tão marcante porque eles não negaram o nome do Senhor. Eles foram fiéis. Por quê? Porque eles eram espiritualmente avivados, tinham convicção. Nós falamos muito em ter convicção do chamado, né, da sua missão aqui na Terra. Mas observe que, enquanto humanos, quantas são as situações que nós somos tentados a negar a Cristo por motivos que, em muitas ocasiões, são motivos fúteis, banais, em coisas pequenas. Às vezes na família, às vezes no nosso trabalho, às vezes em uma situação de qualquer ordem aí. Mas fica aí o conselho que possamos buscar este alinhamento e comprometimento com a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, William, por que isso? Veja, no Salmo 101, verso 6, a Bíblia, o salmista escreve que o texto registra: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, está lá, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, avivamento é compreender que não somos desse mundo, não somos dessa terra, que servimos a um Deus que vela pela sua palavra e que cuida de nós. Então, nós não podemos perder de maneira nenhuma essa convicção, essa certeza de que Ele nos ajuda. Mas o que tem a ver, então, avivamento e sofrimento? Vamos aí ao item 2 da revista. O avivamento espiritual, ele renova as nossas forças. É o avivamento espiritual que nos capacita para vencermos as situações mais adversas que em muitas ocasiões nós enfrentamos. A Bíblia mostra que essa capacitação pelo Espírito Santo, ela nos prepara a sermos resilientes. E a resiliência aqui é entender que em meio às diferentes provações, em meio aos diferentes momentos de angústias, receberemos e encontraremos em Deus força para retomar, força para prosseguir, força para resistir, graça para lidar, habilidade para prosseguir a jornada em situações desconfortáveis, em situações que não nos agradam. Então, o crente espiritualmente avivado é uma pessoa que, quando ele está em sofrimento, ele recebe uma força de Deus que é inexplicável para o homem natural. É indescritível. Neemias, no capítulo 8, o texto diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse entendimento, querido irmão, querida irmã, ele vem de onde? Vem também, por fé. E a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entenda que essa compreensão está diretamente ligada ao nosso desejo pelo ensino da palavra de Deus, por aprender a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus e meditar, e praticar, e ser alimentado por ela. Então, o que eu estou aprendendo com essa lição? Que de fato, nós estamos estudando isso, o avivamento é nossa necessidade. O avivamento, ele é urgente, e o crente em Jesus, ele necessita, eu preciso desse suporte do céu, dessa ajuda, dessa capacitação de Deus, para que possamos vencer as agruras da vida. Paulo escreve, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E de repente você esteja aí enfrentando um problema difícil, mas a palavra de Deus ao teu coração é regozijai-vos. O crente em Jesus precisa desse apoio. Que Deus nos dê graça e que em meio ao sofrimento possamos crer
que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aquilo que nós não vemos são temporais, mas aquilo que não se vê são eternas. Em meio ao sofrimento, Deus está melhorando também a nossa vida e nos ajudando a vencer. Que Deus nos ajude. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, atingimos a conclusão da aula de hoje e nela eu faço um recorte coro com o pastor Elinaldo quando ele diz o seguinte: testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede, olha isso, graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. É isso que Deus concede. Quando nós nutrimos uma vida de piedade, de comunhão com o Espírito Santo, Ele nos concede graça, sobretudo força e, além do mais, equilíbrio para que a gente consiga viver uma vida avivada. Deu para você ter noção e dimensão do que é avivamento nas lições que já foram estudadas até aqui. Quando falamos sobre avivamento, estamos para além da ideia de uma glorificação num culto, de uma língua estranha aleatória. Nós falamos de uma vida que é viva, né, a todo tempo, que a despeito de enfrentar os desafios, as oscilações emocionais, mentais, ele é avivado porque ele tem a chama do Espírito Santo no seu coração. É isso que Cristo fez em Estevão e é isto que Cristo quer fazer em nós. Paulo conseguiu ter essa compreensão. Quando escreveu Filipenses, capítulo 4, na altura dos versos 12 e 13, ele deixa isso muito claro. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso dá uma grande ideia de equilíbrio. Tanto a ter fartura como padecer necessidade, mas eu posso tudo, absolutamente tudo, naquele que me fortalece. Que essa seja a nossa compreensão, irmãos. Seja qual for os nossos desafios, os nossos enfrentamentos, seja quais forem as nossas colisões espirituais, porque no mundo espiritual existe uma guerra e você sabe disso. Estejamos prontos, estejamos certos, convictos de que o nosso Deus é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá força e equilíbrio para suportar todas elas. E que até que Cristo volte, tenhamos essa compreensão clara em nossos corações. Amém? Eu quero orar com você, você que pode, insira a sua mão no coração e fale com Deus. Amado e poderoso Deus, obrigado por esse dia tão especial que o Senhor fez hoje, por essa ocasião oportuna de poder comunicar a Tua Palavra por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Abençoe este irmão, esta irmã que nos assiste, que esta lição edifique a vida dele, que a lição de Estevão possa de alguma forma despertar-nos, influenciar-nos de uma maneira direta a podermos viver o Teu Evangelho, a pregarmos a Tua Palavra, a não temermos e a conseguirmos vislumbrar a Tua glória. Deus, nos faça homens e mulheres instrumentos nas Tuas mãos, a fim de que possamos ganhar almas para Ti, desenvolver o reino de Deus aqui na terra e fazer o Teu nome ser glorificado. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo programa.